Quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. E agradecer o convite do pastor, do conselho, para estar com vocês. É sempre bom vir a essa igreja tão amada, tão calorosa. É bom estar com os irmãos e principalmente num culto de gratidão a Deus. A Bíblia diz que se nós pudéssemos contar, aliás, se nós contássemos, nós acharíamos ou entenderíamos que é impossível contar a quantidade de coisas que Deus tem feito. Deus é um Deus gracioso. Deus derrama bênção sem medida sobre a nossa vida com toda certeza. E é até bom que o pastor Alexandre já introduziu o meu sermão. Vocês vão entender o porquê. Vamos abrir no Salmo 126. Salmo 126, que já foi lido e até comentado um pouquinho, de maneira bem rápida. Salmo 126. Nós vamos ler todo o Salmo. Os 3 primeiros versos já foram lidos, mas a gente vai ler novamente os 3 primeiros e ver também os demais. Salmo 126, vamos ler a palavra do Senhor. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por estarmos na Tua presença, com o coração agradecido por tudo que o Senhor é, também pelo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Ó Deus, como é bom pertencer ao Senhor, nesse mundo tão atribulado, com tantas dificuldades, aflições. Como é bom findarmos mais um semestre, reconhecendo que até aqui o Senhor nos ajudou, reconhecendo que Tu és fiel, que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, e por isso estamos vivos nesta noite, porque o Senhor mais uma vez renovou a Tua misericórdia. Obrigado a Deus por este culto, por esta igreja, por cada irmão, irmã, por cada pessoa que aqui está. Obrigado a Deus porque o Senhor fala ao nosso coração, como tem feito desde o início dessa celebração, as leituras bíblicas, os hinos, cânticos entoados ao Senhor, que falam da Tua palavra. Como é bom saber que o Senhor quer falar conosco. Continua, Deus, a falar em nome de Jesus. Amém. Sem dúvida alguma, este salmo, que é tão famoso, ele é uma das mais belas declarações de gratidão que nós encontramos na Bíblia. Nós temos diversas declarações de gratidão, mas esse salmo é muito marcante. Aliás, o texto que já foi lido sobre o reconhecimento daquilo que Deus tem feito na vida da igreja, e não só o reconhecimento do povo de Deus, mas os povos vizinhos reconhecendo, os incrédulos reconhecendo que Deus é um Deus que abençoa o seu povo. E aí o texto diz no verso 3, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí o verso 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Poderíamos, em uma palavra só, resumir esse salmo e resumir toda a Bíblia com a simples palavra graça. Graça de Deus. Há algumas pessoas que se enganam quando pensam que Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. De forma alguma. Velho Testamento é pura graça de Deus. Nunca foi plano de Deus salvar pelo cumprimento da lei, porque Deus sabia que seria impossível ao homem. Sempre foi graça.
Desde o início de Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos a graça divina em diversos momentos, em todo o tempo, acompanhando o povo de Deus. E aí eu queria perguntar para a igreja, como nós poderíamos traduzir ou definir a ideia de graça? O que é graça para você? Se alguém te perguntar, alguém que não conhece Bíblia, igreja, não sabe nada sobre Deus e te fizer essa pergunta, o que é graça? O que você poderia responder para essa pessoa? A graça é? Oi? A graça é Jesus, correto? É uma das formas de respondermos, né? Porque realmente a graça é Jesus. Jesus é a graça de Deus, não é isso? Aliás, a Bíblia diz que somos salvos não pela fé, mas pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, não é isso? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é o próprio Cristo. O que mais que a gente poderia falar? O que é graça? Favor imerecido, não é isso? Talvez no português, na nossa língua portuguesa, foi a palavra encontrada aí para definir graça. Favor imerecido, presente, não é isso? Dom, presente de Deus, ou favor que nós não merecemos, porque todos somos pecadores, diz a Bíblia. É interessante que a palavra gratidão, a raiz da palavra bíblica gratidão provém de graça. Ou seja, nós somos agradecidos a Deus por toda a graça que Ele derrama sobre nós. Por Deus ser gracioso, por Ele ter nos amado a tal ponto de enviar o único Filho. Isso, só por isso, né? Nós devemos a Ele e queremos agradecer a Ele todos os dias da nossa vida, em cada momento, em todo o tempo da nossa vida. É claro que nos momentos difíceis da vida é tão difícil você agradecer, mas é até nesse momento que é preciso adorar, louvar, agradecer ao Senhor por tantas coisas que Deus faz na nossa vida, porque Deus não erra, Deus é o Senhor soberano e sábio. A ideia de graça, como favor imerecido, foi a tradução aí mais, para a nossa língua portuguesa, a mais próxima da realidade, mas na verdade não define o que é graça. E existe um homem chamado Pink, tem um livro dele maravilhoso, chamado Deus é Soberano, Arthur W. Pink. E esse homem, naquele livro, ele faz uma definição de graça assim, de maneira sensacional. E ele começa argumentando de que nós achamos a graça como um favor imerecido. E ele dá o seguinte exemplo. Imaginem que entra alguém, aliás, bate lá na porta da sua casa, uma pessoa que você conhece já de muitos anos. Uma pessoa que você tentou ajudar diversas vezes, mas essa pessoa nunca quis saber de trabalhar, de estudar, de ganhar vida, e ela bate na porta da sua casa pedindo um prato de comida. Se você ajuda essa pessoa, que não merece, porque você já ajudou várias vezes, não é isso? Você já orientou ela por diversas vezes. Se você abrir a porta da sua casa e ajudá-la, isso é favor imerecido, certo? Isso é favor imerecido. E aí Pink fala um pouquinho mais. Isso ainda não é graça, dizer. Graça é muito além do que favor imerecido. E o exemplo que ele dá é o seguinte: aquela mesma pessoa que bate na sua porta, você não quer ajudá-la por entender que ela não merece a sua ajuda, não é isso? Mas ela bate na sua porta pedindo aquele prato de comida. Muito mais do que isso, ela entra na sua casa, ela quebra toda a sua casa, e ao sair, ela mata o seu filho, o seu único filho. E ainda assim, você dá o que ela pede, com amor. Isso é graça. O nosso pecado matou o Filho de Deus. É muito mais do que o favor imerecido. Nós jamais mereceríamos, é verdade, mas não tem nem como expor a ideia de graça, do amor de Deus. É algo que ninguém pode entender. Aliás, quando Paulo escreve aos Romanos, ele termina a parte doutrinária lá de Romanos, ensinamentos de Romanos tão preciosos, e ele mesmo chega a essa declaração: os pensamentos de Deus são tão profundos, impossível de entender o amor, a justiça ou a justificação em Cristo, a graça de Deus. Tudo isso é impossível aos nossos olhos. E a gente aprende aqui nesse salmo como reconhecer o Deus gracioso, como o povo de Deus teve que reconhecer a graça de Deus num momento tão crucial da vida deles.
num momento tão importante da história de Israel. E eu queria então compartilhar com a igreja sobre esse reconhecer o Deus que é gracioso, o Deus que derrama graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as pessoas, até mesmo graça para aqueles que nem querem saber dele. Se Deus não tivesse graça da nossa sociedade, se Deus não tivesse graça do nosso país, se Deus não tivesse misericórdia de nós e derramasse graça sobre nós, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a graça de Deus é aquilo que modifica a nossa vida, é aquilo que dá alegria, dá toda a motivação que a gente tem para estar aqui agradecendo ao Senhor. Então eu queria compartilhar algumas lições bem rápidas desse texto, sobre esse reconhecimento do Deus gracioso. A primeira lição é que no Senhor a gente pode sonhar, no Senhor é possível sonhar. Eu não sei como é que você entrou aqui neste local. Uma coisa eu sei: todos nós temos problemas. Talvez, se eu perguntasse aqui, talvez uma criancinha em algum banco aí poderia dizer: eu ainda não sei bem o que é um problema. Talvez até diria que sim. Quando ela quer tal coisa, né? Ou quando ela pisou na bola com os pais e os pais estão lá disciplinando, corrigindo, é um problema. Todos nós temos problemas. Eu não sei qual a gravidade do seu problema, e mesmo assim você ainda está aqui para agradecer ao Senhor. Mas o que eu queria pensar um pouquinho com a igreja, partindo desse salmo, é que no Senhor é possível sonhar. E para a gente se situar aqui, o verso 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A volta do exílio, o momento histórico, sem dúvida alguma, é a volta do exílio. Basta lembrarmos um pouquinho a história do povo de Deus. O povo de Deus começa a pisar na bola com o Senhor, começa a desobedecer ao Senhor, e Deus levanta homens fiéis, homens que poderiam ser ouvidos. Por exemplo, o profeta Isaías. Deus levanta aquele homem e busca, aquele homem Isaías, busca uma santidade tão grande com Deus, começa a pregar a palavra e dizer às pessoas: vamos confiar no Senhor, vamos entregar nossa vida ao Senhor, não precisamos confiar nas nações vizinhas, não precisamos confiar nos nossos armamentos. Mas infelizmente ninguém deu ouvidos à mensagem de Isaías. Depois de Isaías e outros profetas junto com ele, como Amós, depois de Isaías vem o profeta Jeremias, com a mesma mensagem: vamos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender, vamos buscar a graça do Senhor. Mas infelizmente o povo não deu ouvidos, e eles foram parar no exílio da Babilônia. E eu queria pensar um pouquinho com a igreja, lembrando essa história. Alguns jovenzinhos foram levados para lá. Quais são? Nabucodonosor invadiu Jerusalém por 3 vezes. Na primeira vez ele levou as 3 coisas mais importantes do povo. Ele levou os utensílios do templo, ele levou o rei, e ele levou os sábios do reino, o futuro da nação. Quem eram esses homens? Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos seus nomes trocados, né? Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Aqueles jovenzinhos, eles tinham por volta de 14 anos quando foram parar lá, no exílio da Babilônia. Eu fico pensando quantos planos, quantos sonhos existiam na cabeça e no coração deles. Os sonhos de um casamento feliz, de muitos filhos, até porque o judeu tem vários filhos. O sonho de poder curtir os pais até a velhice dos pais. O sonho de amar a sua nação, e muito mais do que a nação, o sonho de todos os dias estar na casa do Senhor, lá no templo, adorando ao Senhor. Tudo isso foi quebrado, tudo isso foi tirado deles, e o sonho que eles tinham tornou-se um tremendo pesadelo. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se contaminaram com as coisas do reino da Babilônia. Pelo contrário, eles fizeram uma tremenda diferença lá naquele reino, um tremendo barulho naquele reino. E depois de 70 anos, vejam só, uma vida toda no reino da Babilônia, quando estava chegando ao fim dos 70 anos de exílio, de escravidão,
Daniel de novo se prostra em adoração, em lamento a Deus. Reconhece o seu pecado, o pecado da sua nação. E Deus levanta então um outro rei que libera o povo para reconstruir a sua história. Com Deus é preciso, ou aliás é possível sonhar. Talvez você tenha passado por algumas frustrações na vida. Talvez os muitos sonhos que você já colocou diante de Deus não deram certo. Quem sabe você está aqui com o coração quebrado, até chateado, por tantos problemas, por tantas frustrações que você já teve que enfrentar. Mas com Deus é preciso sonhar novamente. Aliás, alguém diz que sem sonhar não dá para viver. Sem sonhar os sonhos, os planos de Deus, não tem como a gente viver.